Boa noite. Estamos já em direto para a página oficial do Venâncio Mondlane. Hoje, um direto antes da nossa habitual marcha. Já temos aí por aí volta de 9 pessoas, em direto 44 pessoas, 70 pessoas, 79. Temos aí já 120 pessoas em direto. Muito bem, como nós sempre, o nosso lema é sempre começar com pelo menos, vamos lá, 1000 pessoas, não? 1500 pessoas. Hoje estou a ver muito bem as legendas, o meu retorno está colocado numa posição muito boa. Povo no poder, corações azuis, justamente corações azuis, hoje por acaso dizia aqui na minha camiseta, deixa ela só mostrar um bocadinho aqui. Esta camiseta que está aqui dentro também tem o laço azul aqui, não é? Este laço, que é o laço que simboliza a identidade com a Revolução Azul. Bom, acredito que um copo de água também pode aclarar ainda melhor a minha voz, mas estamos aqui nós para mais um direto, mais uma conversa, alguns esclarecimentos de algumas questões que foram surgindo ao longo dessa semana, que penso que era muito importante que vocês tivessem conhecimento, de ouvissem pelo menos a versão da Renamo e a versão do Venâncio relativamente a algumas confusões que estão a surgir, sobretudo nos debates que nós temos a nível da televisão, a nível dos nossos mídias. Existe aí uma grande avalanche de pessoas que estão a aparecer, a tentar desvalorizar os documentos que a gente tem submetido, não é? Temos submetido uma série de documentos que têm a ver com a nossa impugnação, digamos assim, relativamente ao acórdão do Conselho Constitucional. Esta aqui é a grande questão que nós temos hoje. E temos estes dias todo o debate nacional anda à volta disto. As nossas marchas também andam à volta disto. E nós hoje vamos esclarecer alguns assuntos. Bom, estamos já com cerca de 600 pessoas. Estamos com quase 600 pessoas em direto, acompanhando este programa em direto. Daqui a pouco, conforme eu disse, vamos iniciar a nossa live, falando de algumas questões que são importantes de verificar. Espero que o programa de hoje não seja chato, mas vamos ter que falar de algumas questões técnicas, porque, bom, como vocês sabem, essas coisas do Conselho Constitucional, a Procuradoria-Geral da República, Tribunal Supremo, isto é lei, é direito, não é? Isto envolve alguma tecnicidade, não é? Mas vamos tentar falar de uma forma um pouco mais simplificada, não é? Para que toda a gente possa perceber de que estamos a falar, numa linguagem que seja acessível para toda a gente, ok? Alguém diz a luta continua? Concordo, estou de acordo com isso. A luta mesmo continua. Portanto, nós vamos até o fim, vamos até as últimas consequências. Bom, hoje estamos já com 651 pessoas, vai baixando um pouco, mas penso que nós podemos iniciar a nossa live de hoje, para não terminar muito tarde. Amanhã temos marcha, conforme eu já havia dito. Amanhã, às 9h30, vamos ter a nossa concentração ao nível da delegação da cidade de Maputo, que é na Avenida Emília Daúce
ao lado do STPN. Portanto, vamos ter a nossa marcha amanhã e nessa marcha eu conto ter a tua presença e a presença de todos aqueles que tu podes influenciar positivamente. Nós temos consciência de que algumas pessoas às vezes ficam com alguma dúvida, sobretudo quando há estes debates que são feitos na televisão e aparecem alguns mercenários e que apresentam teses em que põem um pouco em desânimo as pessoas, não é? Mas hoje vamos pôr os pratos limpos relativamente a esta matéria, vamos pôr os pontos nos is para que a gente tenha certeza de que nada nos deve abalar, nada nos deve tirar do nosso foco, porque ficou mais do que provado de que houve uma fraude, e uma fraude que desta vez, felizmente, ela ficou a nu, né? Ela ficou a nu porque está tudo muito claro. A Renamo conseguiu ter evidências, teve atas, editais que recebeu nas mesas, e essas atas e editais cobriam todas as mesas de votação da cidade de Maputo, e são essas atas, são esses editais que nós também disponibilizamos ao público, não é? Muita gente já está a fazer contas. Na última marcha apareceram jovens que já tinham feito algumas contas de algumas escolas. E qualquer pessoa, você que está aí em casa assistir, você pode pegar no link que nós mandamos a partir do Google Drive. Esse link você abre, encontra todos os editais de todas as escolas onde se fez votação na cidade de Maputo, no dia 11 de outubro. Portanto, pela primeira vez na história eleitoral de Moçambique, a Renamo conseguiu, aqui na cidade de Maputo, disponibilizar em formato digital todos os editais que recebeu nas mesas de votação, que confere uma vitória inegável, inquestionável, insufismável da Renamo a Maputo em 55% de votação. Isso qualquer pessoa pode ver, portanto, já não é uma matéria, digamos assim, secreta, que só fica com os partidos, só fica com os órgãos eleitorais, ou só fica com o Conselho Constitucional. Agora não, está disponível ao público. Nós também mandamos o mesmo link para todas as embaixadas que estão aqui em Moçambique, mandamos para todas as organizações internacionais que estão em Moçambique, e, portanto, toda a gente tem acesso. Portanto, não há nenhuma pessoa de normal diligência, uma pessoa normal de cabeça, que possa dizer que a Renamo perdeu na cidade de Maputo, porque é só uma questão de saber fazer soma, saber fazer a aritmética básica, e pegar nos editais e somando, vai chegar à conclusão de que a Renamo venceu, sem dúvida. Também, como vocês devem saber, o consórcio Mais Integridade fez também a sua contagem paralela, que chegou aos mesmos números da Renamo, 55% de votos na cidade de Maputo, e pegou o relatório de todas as irregularidades cometidas e enviou esse relatório para o Conselho Constitucional, que era justamente para ajudar o Conselho Constitucional no sentido de fazer uma análise dos dados que tinham de uma maneira mais objetiva, mais verdadeira, mais íntegra, mais imparcial. Essa que era a grande questão. Muito bem. Bom, eu acho que vamos começar hoje. Vamos começar daqui a pouco. Já estamos... nós já vamos aí cerca de 10 minutos que iniciamos a nossa conversa. Bom, vamos começar a nossa conversa. Primeiro, para iniciar a nossa conversa de hoje, primeiro agradeço a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui todos juntos e que a sabedoria e a inteligência espiritual que vem do altar de Deus possa descer sobre cada um de nós para nos dar entendimento verdadeiro, entendimento genuíno de toda a verdade que envolve estas questões que vamos debater. Então, que assim sejam todos abençoados que estão interligados neste momento com o canal oficial de Venâncio Mondlane no Facebook. Bom, irmãos, o que é que nós temos aqui hoje? Primeiro, queria agradecer
tremendamente a toda a gente que está a fazer as suas contribuições. Portanto, nós temos recebido, desde o último anúncio que nós fizemos, muita gente aderiu ao nosso, digamos assim, pedido de apoios para as marchas que temos feito, apoios também para a equipa de produção que está a produzir os vídeos, as mensagens, os flyers, os anúncios, os editores, músicos, artistas, motoristas que estão à volta todo este projeto, mas também apoios também para nós continuarmos a ter uma produção. Conforme vocês sabem, nós temos tido muitas barreiras nos órgãos de comunicação públicos, então nós temos recorrido mesmo digamos, as redes sociais e a comunicação alternativa. Então, continua a dar o seu apoio para que essa chama não se apague, para que nós continuemos a ter logística, combustível, água, homens, editores, produtores, para que o nosso projeto continue de pé e vá para frente. Portanto, nós temos aqui duas contas, uma conta do M-Pesa, que é 85, 89, 87, 956. E temos uma conta de Emola, que é 86, 76, 66, 581. Para quem quiser fazer alguma mensagem especial para confirmação, pode mandar também para o meu e-mail, o Gmail, que é o venamonjane@gmail.com. Pode mandar para este e-mail que está aqui, ok? Este e-mail que está aqui. E também, estes números que estão aqui são números que nós recebemos chamadas, mas podemos entrar em contato via mensagem. Mas, em princípio, são números especificamente para gerir essas contribuições que temos recebido. Estamos muito agradecidos por elas, que têm ajudado bastante nesta luta que nós estamos aqui a levar a cabo e que vamos levar a cabo até que a verdade seja reposta. Muito obrigado a toda a gente que tem dado o seu apoio. Apoios têm vindo de todos os sítios, de Portugal, de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, vem quase de todas as províncias, né? Valores, pessoas modestas, mas têm enviado aquilo pouco que têm, porque acreditam nesta causa e querem que esta luta não morra. Ok? Muito bem. Esse é o assunto relacionado com a questão dos apoios, não é? Vamos já entrar um pouco na matéria de hoje. Qual é que é a matéria de hoje? A matéria de hoje tem muito a ver com os debates que têm gerado, que se relacionam com a matéria dos processos que a Renamo está a submeter para responsabilizar politicamente, criminalmente e de forma disciplinar alguns dos órgãos que estão envolvidos nesta mega fraude. Conforme vocês sabem, esta mega fraude, agora já atingimos, finalmente já estamos ali com 1.100 pessoas em direto. Esta mega fraude tem a ver com o quê? Esta mega fraude começou, como vocês sabem, começou justamente ao nível do distrito, porque ao nível das mesas, a Renamo tinha os seus delegados de candidatura, tinha os seus que estavam a fiscalizar o processo. Não havia como haver fraude nas mesas, porque a Renamo organizou-se muito bem. Então, a fraude começa no apuramento intermédio ou nos distritos, onde os presidentes das mesas, os diretores distritais do STAI, deram instruções para começar a falsificar atas e editais. Portanto, os atas e editais recebidos originais nas mesas de votação, nas salas, onde você votou, quando chegou nos distritos, começaram a falsificar informação. Falsificaram editais, falsificaram as atas. É por isso, quando a Renamo começou a apresentar as suas reclamações a nível de distritos e levou os casos aos tribunais distritais, os tribunais distritais comprovaram que praticamente todos os editais e todas as atas que vinham em formato de cópias eram falsas. É por isso mesmo que os tribunais, em maioria dos tribunais que nós apresentamos recurso, deram razão à Renamo. Portanto, a Renamo ganhou a causa nos tribunais distritais. E porque ficou provado que os diretores distritais do STAI e os presidentes das comissões distritais de eleições falsificaram documentos
e que era necessário, para além de terem dado razão a Renamo, os próprios tribunais distritais também extraíram cópias das sentenças e enviaram para o Ministério Público ou para a Procuradoria, que era para responsabilizar criminalmente as pessoas que tinham falsificado as atas e os editais. É por essa razão que a Renamo hoje está a fazer esse exercício. Nós não estamos a fazer esse exercício ao acaso, nós estamos a fazer esse exercício porque, na primeira instância, onde nós apresentamos o recurso, foi provado que o STAI distrital e as CDEs, as comissões distritais de eleições, falsificaram atas, falsificaram editais a favor do Partido Frelimo. É com base nisso que o Conselho Constitucional tomou a decisão de anular as sentenças dos tribunais distritais, justamente porque o Conselho Constitucional sabia que aquelas sentenças eram favoráveis a Renamo. Aliás, não eram favoráveis a Renamo. Aquelas sentenças, pura e simplesmente, denunciaram o roubo, denunciaram a fraude. A fraude foi descoberta pelos tribunais distritais. E como os tribunais distritais descobriram fraude, o Conselho Constitucional arranjou uma maneira de anular as decisões tomadas pelos tribunais distritais. Esta que é a grande questão que nós temos hoje. E quando chegamos à decisão do Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional tinha dito que ia fazer abordagem sobre as sentenças dos tribunais distritais, que não fez. Tinha solicitado atas e editais dos órgãos eleitorais. A Renamo também tinha submetido, o MDM submeteu, não utilizou atas nem editais originais, usou exatamente os mesmos resultados falsos que haviam sido manipulados ao nível dos distritos. Portanto, é a primeira vez na história de Moçambique que fica comprovado de forma clara que o Conselho Constitucional usou documentos falsos para fazer um acórdão, para fazer um anúncio de resultados finais de um processo eleitoral. Portanto, isso ficou mais do que provado a nível da base e também pelas atas e editais que a Renamo tem e que já disponibilizou ao público. Portanto, qualquer pessoa pode fazer essas contas, há de ver que há de chegar exatamente aos mesmos resultados que a Renamo teve na cidade de Maputo, de 55% de votos. Portanto, esta que é a grande questão. O nosso sistema de justiça, o Conselho Constitucional, que era o último estágio onde nós devíamos depositar confiança, justamente o Conselho Constitucional também entrou na falcatrua. O Conselho Constitucional também entrou por usar documentos falsos e anunciar resultados a partir de documentos falsos. Bom, mas eu queria... este assunto eu acho que já é muito bem conhecido por todos. O que eu queria mesmo falar hoje? Queria falar porque recebi muitas mensagens de pessoas que diziam que estão tristes porque viram um debate numa televisão e viram os analistas a dizer que todos os documentos que a Renamo submeteu não haviam de dar em nada porque as decisões do Conselho Constitucional foram tomadas, ponto final, não há mais nada a fazer. E como não há mais nada a fazer, são decisões irrecorríveis, então acabou, full stop, aquilo que o Conselho Constitucional anunciou é aquilo que vai ser, todos os documentos que a Renamo está a submeter não vão levar a nada. Bom, você quer saber alguma coisa sobre isso, não é? Você está interessado em saber o que nós temos a trazer para ti em relação a isso. Bom, se você está interessado, então você está no sítio certo, está na página certa, que é a página do Venâncio Mondlane, a página oficial do Facebook do Venâncio Mondlane, para perceberes realmente qual é que é a orientação e qual é que é a verdade no meio de todo este debate que anda à volta dos documentos submetidos pela Renamo. Bom, qual é que é a verdade mesmo? Bom, meus amigos, primeiro, antes de mais, queria dizer o seguinte, é que um dos comentadores, que agora não sei o que se passa com essa juventude, alguns destes jovens não sei se
estão a fumar muita suruma, ou então estão a beber demais, mas formados em direito, mas parece que a placa queimou, parece que o motor de pensamento parece que gripou por completo. Então, um dos jovens, também temos que agradecer à União Europeia, estou a ver que está ligado aí em direto com o nosso canal, que bom, ficamos agradecidos. Mas queria dizer que parece que esses jovens estão a fumar demais suruma, ou então a sua placa parece que já gripou o motor, o cérebro parece que já gripou. E admira-me como é que esse comentador é justamente um dos colaboradores do CIP. E justamente o CIP, que é uma das organizações que esteve no consórcio Mais Integridade, que fez, conforme eu disse, a contagem paralela, e a partir dessa contagem paralela que fez, apresentou ao próprio Conselho Constitucional que demonstrava que a Renamo venceu as eleições na cidade de Maputo e demonstrou que os editais e as atas que os órgãos eleitorais utilizaram para fazer o anúncio dos resultados eram falsos. Então, é justamente dentro do CIP onde aparece este jovem que diz que fez direito, mas tenho muita dúvida, parece que de direito a placa já queimou, né? Como dizem, é mania que dizem queimou placa. Queimou placa, quer dizer, significa que já não funciona, o cérebro já não funciona. Ou então há suruma demais naquela cabeça que já não está pensando. Bom, a grande questão que se coloca aqui é que este jovem, ele vai para eu até fiz uma cópia enorme, de tamanho A3. Ele vai para a Constituição da República e também vai para a Lei Orgânica do Conselho Constitucional. E na Lei Orgânica do Conselho Constitucional, ele vai pegar uma norma, uma parte da lei, e agarra-se nisso de forma quadrada. Ele agarra-se nisso de forma quadrada. Vamos lá ver o que ele evoca, que não há nada a fazer. Bom, aqui está. Eu não sei se isso consegue se ver muito bem, mas ok, vamos lá virar. Portanto, na Constituição da República, não é? Na Constituição da República, né? Deixa-me lá ver se eu ponho isso aqui de maneira mais visível. Na Constituição da República, fala-se da composição do Conselho Constitucional. E no artigo que fala da composição do Conselho Constitucional, portanto, é o artigo 241, não sei se a visibilidade aí é boa ou não, mas bom, se não for boa, primeiro eu vou ler. Mas quem quiser vai consultar a Constituição da República, o artigo 241, onde fala da composição do Conselho Constitucional. Bom, entre outras coisas, no número 2, diz-se que os juízes conselheiros do Conselho Constitucional são designados para um mandato de 5 anos, renovável, e gozam, atenção, aqui é que é a parte importante, e gozam de garantia. Atenção a esta palavra, eu quero que vocês prestem atenção no que vou dizer aqui. Atenção às palavras, é pena que não tenho nada para marcar, se tivesse um marcador, até colocava aqui, mas ok. Eu vou pôr aqui, olha para essa palavra, gozam de garantia. Isto é muito importante ver essa palavra, fixe essa palavra aqui. Gozam de garantia de independência, inamovibilidade e parcialidade. É aqui onde o jovem falou de irresponsabilidade. Atenção, gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu acabo de ler, que é a palavra garantia. Portanto, os juízes do Conselho Constitucional. Opa, aqui caiu alguma coisa, vamos perdoar. Caiu aqui um papel, caiu também o meu telefone. E vou usar aqui para fazermos o nosso trabalho. Ok, já estou posicionado. Espero não ter saído do enquadramento. Ok, mas vocês prestem atenção à palavra que eu utilizei, que eu falava de garantia dos juízes do Conselho Constitucional, que eles gozam de garantia de imparcialidade. Atenção à palavra garantia. Eles gozam de garantia. Significa que a palavra irresponsabilidade, que quer dizer que eles não são responsabilizados pelos atos que, digamos, cometem pelos atos
as decisões que eles tomam no exercício das suas funções, esta palavra, que eles não são responsáveis pelos atos, é justamente para colocar o juiz conselheiro numa situação em que ele possa decidir de forma imparcial, de forma isenta, e sem ele estar sob pressão política ou sobre qualquer outra pressão. Portanto, o juiz, conselheiro do Conselho Constitucional, ele toma uma decisão, ele deve ter garantia de que a decisão que ele está a tomar não lhe vai colocar numa situação de pressão por quaisquer impactos que esta decisão possa ter, impacto social, impacto político, impacto de qualquer outra natureza. Ele tem que ter uma garantia dada por lei de que ele não vai ser responsabilizado, quer dizer, ele não vai ser pressionado ou chantageado ou ameaçado de perder o cargo, qualquer coisa assim parecida. É importante que a lei lhe dê essa garantia para ele exercer a sua função. Mas atenção uma coisa, a garantia que é dada é uma garantia funcional, isto é uma garantia que é dada para ele exercer uma função. A função que lhe garante decidir de forma imparcial, que lhe garante decidir de forma justa. Atenção a isto. É uma garantia funcional, é para ele exercer uma determinada função. Mas, quando ele não exerce essa função devidamente, quando ele não exerce essa função de acordo com a lei, quando ele não exerce essa função de acordo com a imparcialidade, com a isenção, quando ele não exerce esta função de acordo com o princípio da igualdade, aí, nesse caso, a própria lei orgânica do Conselho Constitucional já diz qual é o tratamento a dar a um juiz que toma uma decisão que não está de acordo com a lei, que toma uma decisão que não está de acordo com a imparcialidade, com a objetividade e com a isenção. Então, o que acontece é que o nosso amigo também só lê as coisas de forma muito parcial. Portanto, se nós formos abrir, aqui tem, esta é a lei de lei orgânica do Conselho Constitucional. Nesta lei, no artigo, por exemplo, podemos encontrar aqui o artigo 12, que diz claramente em que circunstâncias, eu não sei se calhar, tá bem, deixa lá aproximar um bocadinho. No artigo 12, aqui vem a cessação de funções do juiz do Conselho Constitucional. E há um ponto extremamente importante, que é justamente o ponto 3, né? Que diz assim, o artigo 12, o número 1 e a linha D, que diz assim: o juiz conselheiro pode cessar as suas funções por demissão ou expulsão. Veja só, um juiz conselheiro pode ser expulso por expulsão em consequência de processo que é disciplinar ou criminal. Está a ver isto? Perceberam isso? Eu espero que vocês tenham percebido isto. A Constituição da República diz que o juiz conselheiro goza de irresponsabilidade, garantia de responsabilidade. Isto é, ele não pode sofrer consequências por ter tomado uma decisão de acordo com a lei. Portanto, é preciso dar garantias para que ele não tenha essas consequências, mesmo que tenha uma decisão que choque o povo, que choque socialmente ou politicamente, mas se ele tomou essa decisão de acordo com a lei, então ele está protegido de irresponsabilidade. Portanto, ele não deve sofrer pressão. Mas, no caso em que o juiz conselheiro decida de forma contrária à lei, de forma contrária à isenção, de forma contrária à objetividade, então, nesse caso, a própria lei orgânica diz que esse juiz pode cessar funções, porque ele estará submetido a um processo disciplinar ou a um processo criminal. Então, a minha pergunta é tão simples para esse comentador que está a tentar baralhar as pessoas: se não é possível responsabilizar criminalmente os juízes conselheiros do Conselho Constitucional, por que razão é que na própria lei orgânica do Conselho Constitucional está previsto
processo disciplinar e processo criminal para os juízes conselheiros. Não fazia sentido. Então, era só remover da lei do próprio Conselho Constitucional, era remover a norma que fala do processo disciplinar e do processo criminal para os juízes conselheiros. Tão simples quanto isso. Mas, bom, para além disso, tomei aqui algumas notas. Para além disso, eu queria aqui dizer uma coisa. Este jovem, né, que se diz jurista, mas que parece que já a placa queimou, ele esqueceu-se de uma coisa fundamental. É que na República Popular de Moçambique, já foi popular, agora já é República de Moçambique, ninguém está acima da lei, mas também ninguém está abaixo da lei. Há um princípio constitucional que é o princípio da igualdade. Isso é extremamente importante, o princípio constitucional da igualdade. Quer dizer, todo cidadão moçambicano, seja juiz, seja procurador, seja ministro, seja deputado, seja lá quem for, ninguém está acima e ninguém está abaixo da lei. Todos eles são responsabilizados perante a lei de forma igual. Se não crê nisso, vou aqui ler uma coisa muito interessante, que é a própria Constituição da República. No artigo 152, fala do Presidente da República. Presidente da República de Moçambique. Veja só o que diz a Constituição da República acerca do Presidente. Diz que por crimes praticados no exercício das suas funções, o Presidente da República responde perante o Tribunal Supremo. Dá para perceber isto? Quer dizer, o Presidente da República, apesar de ser o número 1 da nação, mas ele, quando comete um crime, claro, tem foro especial, vai ao Tribunal Supremo, mas responde por esse crime. Não fica isento. Atenção, vou dizer aqui uma coisa, abre bem o teu ouvido. A garantia de irresponsabilidade aos juízes conselheiros não é garantia de imunidade. Não há imunidade para quem comete um crime. Não há, nem para os juízes conselheiros. Agora, veja só. Pelos crimes praticados, aqui está falando do Presidente da República, pelos crimes praticados fora do exercício das suas funções, o Presidente da República responde perante os tribunais comuns, como qualquer um tribunal, no termo do mandato. Quer dizer, neste caso, fica-se à espera do mandato dele terminar, mas ele responde perante os tribunais comuns. No exercício das suas funções, ele responde perante o Tribunal Supremo. E a questão aqui estou a fazer uma certa analogia, não é? A questão aqui que se coloca é o próprio, como se diz, o número 1 do país, responde pelos seus crimes. Então, como é que é possível nós termos juízes conselheiros que, cometendo crimes, eles não têm como responder na justiça? Não faz sentido, é uma questão de lógica. E o princípio da igualdade, que é extremamente importante, como é que se aplica perante os juízes conselheiros do Conselho Constitucional? Quer dizer, o juiz conselheiro do Conselho Constitucional pode, conforme ficou provado, os juízes conselheiros usaram documentos falsos. As atas e os editais, conforme eu expliquei, que vieram do distrito, que chegaram ao Conselho Constitucional, eram falsos. Os juízes conselheiros do Conselho Constitucional usaram documentos falsos para produzir aqueles resultados que nós esperávamos a conhecer. Uso de documentos falsos é crime. Uso de documentos falsos é crime. Mas o Conselho Constitucional anulou sentenças dos tribunais distritais, que já está aprovado tecnicamente pela Ordem dos Advogados de Moçambique, pelo próprio Tribunal Supremo, que já se pronunciou publicamente, que aqui houve excesso de poder. Não é competência do Conselho Constitucional anular sentenças dos tribunais distritais. Portanto, o Conselho Constitucional excedeu-se nas suas competências. E eu estive a explicar ainda no programa passado, na live passada, que o Conselho Constitucional só pode decidir, apreciar aquilo que lhe for pedido. O Conselho Constitucional nunca pode apreciar uma matéria de forma
oficiosa. Em termos simples, o Conselho Constitucional não pode, por sua própria iniciativa, sair e dizer que querem tratar uma determinada matéria que nunca ninguém lhe foi pedido. O Conselho Constitucional tem que ter alguém que faça pedido. Está escrito isso na lei, está escrito na própria lei orgânica. Tem que haver um pedido que é feito e o Conselho Constitucional, em função desse pedido, decide em função do que lhe é pedido. Ninguém pediu nada que tenha a ver com competência dos tribunais distritais. O Conselho Constitucional, pura e simplesmente, como queria beneficiar uma das partes que sabia que ao nível dos tribunais distritais, essa parte tinha sido desmascarada, porque comprovou-se a fraude ao nível dos tribunais distritais, o Conselho Constitucional, para salvar, para proteger o partido que pratica fraudes desde 94, logo anulou as sentenças que provavam a existência de fraude. Por outras palavras, o Conselho Constitucional foi anular as provas da fraude que estavam nas sentenças dos tribunais distritais. E está provado que essa anulação que o Conselho Constitucional fez foi ilegal, que essa anulação que o Conselho Constitucional fez foi fora das suas competências. Tá? Isso ficou provado. Portanto, o Conselho Constitucional anulou sentenças ilegalmente. O Conselho Constitucional usou de competências que não eram as suas, usurpou competências de outros órgãos. O Conselho Constitucional fez uma coisa mais grave ainda. Foi a alteração de resultados. Quando tira 29 mil votos e transfere 29 mil votos falsos que foram encontrados no Partido de Frelimo e os atribui ao Partido Renal. Veja só, estávamos a falar de 29 mil votos. Só o princípio de que uma eleição só pode ser anulada se as irregularidades identificadas tiverem potencial de alterar o resultado. Aqui na cidade de Maputo, o resultado claramente está alterado por 29 mil votos. 29 mil votos são 6 mandatos, alteram o resultado. Só por essa razão, a eleição da cidade de Maputo devia ter sido anulada. Mas o Conselho Constitucional não anula e assume para si a responsabilidade de alterar resultados. A função do Conselho Constitucional é uma função que tem a ver com a validação de procedimentos, de validação de decisões. Não tem competência administrativa, não tem competência operacional. Ir mudar resultados é competência administrativa, é competência operacional. O Conselho Constitucional não tem essa missão. Usurpou missões, usurpou competências que não são as suas. E mais, diga-se mais ainda no meio disto, é que o Conselho Constitucional, a partir do momento que vai mover 30 mil votos ou 29 mil votos, estamos a dizer que o próprio Conselho Constitucional fez votação. Porque a partir do momento que você leva 30 mil votos de um candidato para o outro sem competência, significa que o próprio Conselho Constitucional votou. É a primeira vez que nós temos uma situação dessa. O Conselho Constitucional votou. Portanto, violou o princípio do sufrágio universal. Aqueles votos têm donos. São 29 mil pessoas que foram colocar o boletim numa urna. O Conselho Constitucional não tem competência de alterar o sentido de voto daquelas 29 mil pessoas. Isso é um crime muito grave. Eu não sei se algumas pessoas ainda não perceberam a gravidade da situação. O Conselho Constitucional foi votar, manipulou, transferiu voto de pessoas que foram votar num sentido para colocar esses votos em outras pessoas. Isso é um crime. Violaram o princípio do sufrágio universal. Violaram o princípio do sufrágio universal. E violaram o princípio também da soberania. O princípio da soberania. A soberania, a Constituição não diz que reside no povo. Não é o povo que tem o direito de escolher os seus representantes. Agora, é o Conselho Constitucional que quer se substituir ao povo, pegar voto de pessoas, 29 mil pessoas, e dizer que esses votos não deviam estar neste candidato.
estes votos passam para o candidato X. Isso é um crime. Então, temos aqui situações mais do que suficientes para dar por provado, pelo menos agora de forma indiciária, de que o Conselho Constitucional, os juízes, cometeram crime. Cometeram crime. E eu até posso ajudar, se o nosso jurista não tiver conhecimento disso. Anular ilegalmente eleições, não é? Anular ilegalmente eleições. Quer dizer, anular ilegalmente sentenças. Isso ao nível do Código de Processo Civil, isso é um crime. Pode ir consultar o artigo 158, a consulta o artigo 201, o artigo 668 do Código de Processo Civil. Usurpar poderes, competências é crime. A inconstitucionalidade é crime. A alteração de dados é crime. Já disse aqui os artigos 158, 201, 668 do Código de Processo Civil. Portanto, está aí. Temos todos os indícios para dizer que eles cometeram crime. E ainda mais, volto a repetir uma coisa. Tem que saber fazer a conjugação da Constituição da República e a conjugação da Lei Orgânica do Conselho Constitucional. E verificar como é que, conjugado isto, pode fazer comentários na televisão. Do contrário, não está qualificado para ir à televisão comentar. Era bom ficar em casa ou voltar para a Colômbia, pedir mais um charro e continuar a fumar a sua suruma. Parece que já está fazendo muito mal aos seus miolos. Então, é preciso fazer essa conjugação. E o grande problema que nós estamos a ter aqui em Moçambique é que os processos que a Renamo está a submeter estão a desafiar o sistema de justiça. O sistema de justiça nunca foi desafiado a este ponto. Nunca aconteceu na história de Moçambique submeter-se um processo criminal contra juízes do Conselho Constitucional. Processo criminal contra os vogais da Comissão Nacional de Eleições. Processo criminal contra os órgãos de apoio da Comissão Nacional de Eleições. Então, nós estamos a provocar o próprio sistema. Estamos a levar o sistema a, digamos assim, a se superar a si próprio. É por isso mesmo que agora estamos a ter um debate rico em matéria jurídica. É por isso que o próprio Ordem dos Advogados já apareceu, digamos, com um comunicado interessante a discutir matérias técnicas. O Tribunal Supremo também já apareceu a discutir matérias técnicas. Portanto, dizer que a submissão dos documentos da Renamo não estão a ter impacto ou que não estão a ter o devido, digamos assim, que não vão ter impacto nenhum real. Isso é falso. Isso é típico de um sistema que está encurralado. Estão-se a sentir tão encurralados que agora estão a arranjar uma série de mercenários para vir defender a posição quadrada de que as decisões são irrecorríveis. Só leram um artigo, não conjugaram esse artigo, não perceberam exatamente em que contexto é que o legislador colocou aquele artigo. Não é? Conforme eu disse, os juízes gozarem de garantia de irresponsabilidade é uma garantia funcional. É só para ele poder executar, cumprir as suas funções com a devida tranquilidade para colocar a justiça ao serviço do povo. Não é dada a garantia de irresponsabilidade para o juiz conselheiro ser irresponsável. Não se confunda garantia de irresponsabilidade com garantia de ser irresponsável, ou de ser bandido, de ser malandro, de ser criminoso. Nada disso. Não são coisas iguais. Né? Essa garantia de responsabilidade não é absoluta. É uma garantia de irresponsabilidade para cumprir as suas competências de acordo com a lei. Quando não cumpre as competências de acordo com a lei, essa garantia é retirada. É por isso que a própria lei orgânica do Conselho Constitucional prevê uma norma para a responsabilização criminal e disciplinar dos juízes conselheiros. Só isso. Eu penso que isto já responde ao nosso amigo sobre estas matérias. Né? Portanto, o Conselho Constitucional tem que ficar a saber que não tem poder nenhum sobre a eleição. O Conselho Constitucional não pode alterar nada nas eleições.
não pode alterar nenhum dado, não tem poder absoluto, não tem competência para alterar nenhum resultado, não tem competência para alterar uma eleição, tem competência para validação de procedimentos, validar procedimentos, validar decisões. Tem aquilo que tecnicamente chama, tem competência jurisdicional, não tem competência administrativa, não tem competência técnica, não tem competência operacional. Isso já é entrar em outras áreas. Sempre estamos a dizer que é o excesso de poder, abuso de poder. Então, vamos continuar firmes. Os documentos que a Renamo submeteu têm consistência técnica, têm base legal e devem avançar. Portanto, eu acho que essas matérias já são suficientes para responder e para tranquilizar a todos. Vamos ficar à vontade, vamos ficar tranquilos. Agora, talvez quisesse, só para terminar a nossa conversa de hoje, falar um bocadinho sobre a questão que tem a ver com também outra matéria que foi levantada sobre a questão do documento que a Renamo submeteu sobre o pedido de aclaração do acordo. Isto é, tornar o acordo mais claro, mais evidente. Então dizem que não, isso também... Bom, o que acontece é que também as pessoas que dizem que esse documento não devia ter sido submetido, é que as pessoas depois não apresentam base legal para o que dizem. Falam como se fosse uma conversa de café, mas não apresentam base legal para isso. Porque uma das questões que até foi levantada pela Ordem dos Advogados diz que o grande ausente no acordo do Conselho Constitucional é justamente a fundamentação das suas decisões. Sobretudo, esta grande decisão, que é a decisão de alterar os resultados, de alterar números. Então, se não fundamenta, significa que está a violar uma norma que obriga que as sentenças tenham que ter fundamento. No Código de Processo Civil, o artigo 668, diz que toda sentença deve ter fundamento. Se a sentença não tiver fundamento, então essa sentença é nula. Logo, a sentença, o acordo é uma sentença, o acordo do Conselho Constitucional é uma sentença. O acordo do Conselho Constitucional, não tendo fundamento sobre a alteração de resultados, nesse quesito, nesse particular dos resultados, ela é nula. Isso deriva da própria lei, deriva do Código de Processo Civil. Está lá, o artigo 668. E veja só, o artigo 158 do próprio Código de Processo Civil diz que todos os atos praticados em tribunal, eles devem ter fundamento. Isto é, os procedimentos que o próprio tribunal opta, ele deve mostrar qual é a base legal desse procedimento. O procedimento, por exemplo, que o Conselho Constitucional diz que a reverificação dos resultados. Qual é que é a base legal da reverificação? Onde o Conselho Constitucional foi se basear para dizer que pode fazer reverificação de resultados ou de dados? Não consegue fundamentar. Onde é que foi buscar na lei eleitoral? O que diz a lei eleitoral sobre reverificação? Qual é a base que orientou o Conselho Constitucional para fazer reverificação? O Conselho Constitucional não explica isto, não fundamenta isto. Logo, se há um ato praticado em relação a procedimentos que o próprio Conselho Constitucional não consegue fundamentar, então aquele ato também é nulo. Então, o acórdão em si, por estar vazio do fundamento, ele é nulo. Mas os procedimentos ou os atos tomados pelo próprio Conselho Constitucional, também que não tinham fundamento, tornam nula estes mesmos atos. Portanto, não houve fundamentação, portanto, são nulos. Portanto, há nulidade dos atos do próprio Conselho Constitucional. Agora, só para terminar, vimos uma instrução do STAI a solicitar as direções provinciais do STAI para fazer o levantamento de irregularidades e identificar as pessoas que cometeram essas irregularidades. Bom, é um ato de desespero, mas primeiro a Renamo fica satisfeita em saber que o STAI fez uma coisa dessas, porque significa que os processos que nós estamos a mover estão a ter efeito.
As marchas que nós estamos a fazer também estão a ter efeito. Os corredores diplomáticos que estamos a fazer também estão a ter efeito. A cruzada que nós estamos a fazer ao nível da responsabilização internacional também estão a ter efeito. Daí que, no ato de desespero, passados mais de 40 dias, é agora que o STAI se lembra de que deve fazer o levantamento das irregularidades. E vamos lá ver uma coisa, esse levantamento das irregularidades é feita por quem? Ou é instruída por quem? Por Lolo Correia, que é o diretor-geral do STAI. Mas o Lolo Correia, ele próprio é objeto de processos criminais que a Renamo submeteu. Quer dizer, a pessoa que está a fazer instrução para se descobrir quem cometeu irregularidades ou quem é ladrão, ele próprio também é indiciado de ser ladrão. E depois, os tais provinciais é que devem fazer esse trabalho. Os próprios tais provinciais também são, neste momento, indiciados também de serem ladrões de votos. Então, é uma palhaçada. É realmente muito triste. É uma palhaçada, um ato de desespero. E a procura de caça às bruxas. Quer dizer, querem agora apanhar um presidente da mesa aqui, um presidente da mesa ali, dizer que eles já cometeram irregularidades. E é só isso, não é nada disso. Não. Nós submetemos processos criminais para o próprio diretor-geral do STAI também responder por ter sido o padrinho de toda a falsificação de documentos que foram Conselho Constitucional. Então, isso que deve ficar muito bem claro. Bom, já vai longa a nossa live. Eu queria voltar a agradecer. Todos estão a dar o seu apoio. As nossas contas de empresa, a nossa conta de Imola, estão a dar o seu apoio material, apoio financeiro, apoio moral a esta causa. Vocês sabem que estamos numa luta muito forte, uma luta quase desigual de Davi e Golias, mas como nós sabemos, estamos com a verdade, como nós sabemos que estamos justamente do lado da justiça, do lado certo da história, nós não vamos vacilar, nós não vamos temer, nós não vamos dar nenhum passo para trás, nós vamos até as últimas consequências. Tenho ouvido aí pessoas a dizer que não, essas marchas não estão a dar em nada, essas marchas por aí fora. Não, estamos cada vez mais fortes. Olhem bem nossas marchas, as pessoas animadas, as pessoas com muito vigor, as pessoas com muita disponibilidade, e as nossas reivindicações feitas a vários níveis, tanto na rua como no escritório, estão a fazer história. E como vocês estão a ver, já estamos agora a levantar assuntos que nunca antes foram levantados aqui neste país, nunca antes foram provocados no nosso sistema de justiça. Tanto significa que o seu apoio que você está a dar está a surtir efeitos e nós agradecemos profundamente. Continuem a canalizar os seus apoios para continuarmos com esta pasta, para continuarmos com os nossos editores, os nossos motoristas, os nossos DJs, a nossa segurança, toda a logística que é importante para que esta luta continue, porque essa chama continua acesa. Portanto, por hoje, queria parar por aqui, convidando você para que amanhã esteja na nossa mega concentração, que vai ser na delegação da cidade de Maputo, a Avenida Emília da Uz, ao lado do TPM, a partir das 9h30, e o nosso programa começa às 10h30. Portanto, queria fazer esse convite especialíssimo para si e esperar por ti amanhã às 9h30 para mais uma mega concentração da Revolução Azul rumo à reposição da verdade eleitoral da cidade de Maputo. Portanto, conto contigo amanhã às 9h30, Avenida Emília da Uz, ao lado do TPM. Portanto, como sempre faço, um forte abraço para todos os homens, as nossas manas, as nossas irmãs, as nossas mães, avós. Um beijo e tchau!